Alô, Piracicaba, alô, região, bom dia! 7h06, manhã de sexta-feira, dia 10, já estamos no dia 10 de maio de 2024, está no ar o novo dia. Hoje nós estamos recebendo aqui a professora Marilena Rosalém, idealizadora da Rede Movimentos Docentes, coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisa de Movimentos Docentes, coordenadora do Observatório Educação e Sustentabilidade da Universidade Federal de São Paulo. Ela que vai falar de educação, vai falar de importantes trabalhos que vêm sendo desenvolvidos ao longo do tempo. Hoje um programa muito especial com a presença da professora Marilena Rosalém. Daqui a pouco estaremos conversando com ela ao vivo nesta edição do nosso Novo Dia. Nós vamos trazer para você as informações daqui a pouco da polícia. Operação Jogo da Vida. Ministério Público vai apurar se há relação entre execuções de pai e filho. E delegado condenado por enriquecimento ilícito tem a sua aposentadoria cassada. Homem fere 2 pessoas com facão. Preso por tentativa de latrocínio. Daqui a pouco as informações da polícia chegando com o nosso Walter Martins. O Novo Dia vai falar também de feminicídio. Morreu o bebê que nasceu em parto emergencial após a mãe ser baleada. Mais um fato extremamente triste e deplorável que nós estaremos trazendo no programa de hoje. Seguem as ações de beneficência ao povo do Rio Grande do Sul. Piracicaba vai dando um exemplo fantástico na arrecadação de donativos. Parabéns a todos vocês, amigos e amigas, que têm feito esse trabalho de arrecadação de donativos, seja através de instituições da cidade de Piracicaba, seja através de voluntarismo pessoal de cada um, muita gente comprando, juntando alimentos no seu quarteirão, na sua casa, no seu bairro e mandando lá para o Rio Grande do Sul. As agências de correio estão disponibilizadas para fazer esse transporte. Nós temos as instituições da cidade de Piracicaba que têm feito um trabalho notável e eu quero aqui citar especialmente a Diocese de Piracicaba da Igreja Católica, que tem feito um trabalho fantástico, entre outras instituições que nós estamos divulgando aqui todos os dias e vamos continuar divulgando, trazendo aqui sempre o endereço, trazendo o nome, trazendo aqui todas as orientações para você que quer ajudar esse povo sofrido do Rio Grande do Sul. Inclusive tem piracicabanos e piracicabanas lá também, que estão passando o maior perrengue e que, é claro, precisam também da ajuda. Eu quero lembrar o amigo e amiga que está acompanhando aqui o nosso Novo Dia, que toda essa ação solidária é fundamental, é importante para você. Independentemente de você ajudar de um jeito ou do outro, o importante é o seu donativo chegar até o Rio Grande do Sul, né? Seja através de todas essas ações que estão sendo espalhadas pela cidade de Piracicaba. Vários pontos de arrecadação. Você escolhe um, aquele que for mais perto, aquele que estiver mais fácil para você, faz a sua doação e dessa forma facilita bastante as coisas. Estamos ao vivo nos 1060M do seu rádio, ao vivo no portal educadora1060.com.br, ao vivo no aplicativo Radiosnet, ao vivo no Instagram, no @Alexandre Neder, porque aqui na Educadora você tem voz e vez. Quero trazer logo de início aqui um alô especial para os amigos e amigas que estão à procura de remédios para distúrbios mentais, remédios de esquizofrenia, na nossa farmácia de alto custo aqui em Piracicaba. O amigo e amiga sabe que os remédios que são disponibilizados na farmácia de alto custo são remédios ligados que vem direto do governo do estado de São Paulo. Então, quando fala remédio de alto custo, são remédios que são da responsabilidade da Secretaria Estadual da Saúde. Pois bem, a administração da farmácia de alto custo é de pessoas ligadas a Piracicaba, pessoas ligadas à prefeitura, mas os remédios vêm de São Paulo. E está faltando a clozapina. É um derivado aí de outros medicamentos que são destinados a esse tratamento de distúrbios mentais, especialmente da esquizofrenia. Essas medicações à base de clozapina estão
faltando na cidade de Piracicaba, na farmácia de alto custo. A gente pediria encarecidamente para que isso fosse pedido mais uma vez ao governo do estado, para que cheguem esses remédios a Piracicaba. Muitas pessoas que necessitam desses remédios estão com o tratamento interrompido. E a gente sabe que quem é atendido na área da saúde mental não pode ter o seu remédio interrompido. A medicação não pode ser interrompida. A continuidade do recebimento desses medicamentos não podem ser interrompidos. Então Piracicaba tem que fazer o quê? Piracicaba tem que fazer ali um pedido de urgência para o governo do estado, para que o governo do estado mantenha a vinda desses medicamentos para cá. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho que interrompeu a chegada dessa medicação a Piracicaba. A gente espera que esse trabalho seja revisto e que rapidamente tenhamos de novo esses remédios a serviço da cidade, à disposição das pessoas cadastradas que pegam, através de receitas médicas, todos os meses, esses remédios na farmácia de alto custo. A pessoa vai lá, leva a sua receita, já há um cadastro pré-feito, e essa pessoa acaba pegando esse remédio que é fundamental. Ninguém que faz tratamento para a saúde mental pode interromper a utilização desses remédios. E é estranho a gente, infelizmente, saber que, lamentavelmente, alguns desses remédios não estão mais disponíveis porque simplesmente não foram entregues pelo governo do estado. É preciso que a prefeitura interceda junto a isso e que tome uma posição. Vá lá, reclame, peça para que essas medicações sejam enviadas o quanto antes, para que essas pessoas não sofram ainda mais problemas pela falta, pela interrupção dos seus tratamentos. Nós vamos falar mais sobre esse assunto essa semana ao vivo para você aqui no nosso Novo Dia. Ontem, pessoalmente, eu recebi algumas reclamações e vou levar realmente essa reivindicação à frente na próxima semana com mais informações para você. São 7 horas mais 13 minutinhos, 7h13. Deixa eu dar o meu bom dia especial à professora Marilena Rosalém, que está hoje aqui nos dando a honra da sua presença aqui na Educadora, nos estúdios, no nosso Novo Dia. Muito bom dia, professora Marilena Rosalém. Seja bem-vinda ao Novo Dia da Educadora. Bom dia, Alexandre. Tudo bem? Tudo é um prazer bem, estar alegria. aqui. Obrigada pelo convite. Uma alegria recebê-la aqui, né? A senhora que é formada pela Unicamp na área de Química, licenciatura em Química, também em Pedagogia pela Unimep, fez também o seu pós-doutorado nos Estados Unidos, na Universidade de Rochester, estado de Nova York, doutorado em Educação pela Unimep, mestre em Filosofia da Educação, avaliadora do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, e tem um trabalho destacado como coordenadora do Grupo de Estudo e Pesquisa de Movimentos Docentes e coordenadora do Observatório Educação e Sustentabilidade da Universidade Federal de São Paulo. Uma vida dedicada à educação, né, professora? Exatamente. É uma coisa que tem que se apegar realmente como vocação e como uma escolha por aquilo tudo que sente que pode fazer em prol da sociedade, né? Eu diria que é um propósito mesmo. É um propósito de vida. Exato. A educação que move tudo, move inclusive as transformações que a gente tanto quer nesse país, né? Não é só um trabalho ou um emprego na universidade. É realmente uma missão, porque tem muita coisa atividade que a gente realiza que não precisaria ser feita. Então as atividades são além daquilo que a universidade exige que a gente trabalhe, que a gente faça, né? Ontem mesmo, à noite, antes da gente se encontrar no lançamento do livro, eu estava em uma live a respeito de atendimento psicossocial nas escolas, que tem uma lei nova de janeiro desse ano que exige esse atendimento e que normalmente as pessoas não comentam. A maioria das pessoas que estavam na live nem sabia da existência dessa lei. Quando que a gente vai saber disso? Quando tem algum ataque violento nas escolas. Quando alguém atira, quando alguém bate ou usa uma faca, daí todo mundo vai começar a falar, mas onde que estão os psicólogos, os assistentes sociais?
Então, a gente procura fazer esse trabalho, sempre de formação continuada, né? Embora seja há pouco tempo, com os professores, preocupado que a gente possa sempre contribuir nesse processo. A senhora falou sobre esses ataques, essa violência que muitas vezes a gente costuma ver nas escolas, escolas públicas, escolas privadas, né? O que move essa onda de violência, essa organização criminal que nasce às vezes fora das escolas, mas que explode dentro do movimento estudantil, dentro do movimento educacional do dia a dia, envolvendo professores, envolvendo funcionários, atingindo alunos, atingindo famílias em cheio, porque a família fica realmente dilacerada após uma atitude totalmente intempestiva de um adolescente, né? O que move isso nesse momento atual do Brasil, professora? Bom, é difícil explicar isso, né? A gente precisaria ter vários São profissionais vários de várias fatores. áreas, né? São vários fatores, Vários fatores. mas de uma forma geral daria para dizer que essa filosofia de divisão entre bem e mal, ou você é do bem ou você é do mal, e tudo se resume a isso. E não é só isso. E quando a gente faz essa divisão, ela acaba sendo muito minimalista. E a gente acaba ficando preso a ela. E a nossa educação sempre foi presa a essa questão, ela sempre foi colonizada, né, pela forma como ela foi criada, desde os jesuítas. E até por isso Paulo Freire criou a pedagogia do oprimido. Então as pessoas se sentem oprimidas, principalmente depois da pandemia, uma série de questões, as pessoas ficaram mais isoladas, então foi gerando essas questões de saúde mental que antigamente a gente tinha, mas tinha menos do que hoje em dia, né? Muitos professores também estão sobrecarregados de trabalho e tem que fazer esse trabalho, além do trabalho dele pedagógico, também de psicólogo, ajudar os alunos. Então essa sobrecarga, né, que vai acontecendo com professores, com toda a equipe de gestão, com os alunos, a escola está sobrecarregada de uma forma geral. Porque se a gente olhar até nos nossos documentos como Constituição e Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o que é educação, o que é ensino, a educação começa na família e hoje muito do que era para ser da família está ficando para a escola, então a escola também está ficando sobrecarregada. Existe uma questão difícil para a escola trabalhar tudo isso. Então isso vai gerando um pouco de violência e a gente precisa tratar. Por isso a importância desses profissionais na escola para que as crianças, os adolescentes possam ter acompanhamento e também os professores, né? Porque eles não dão conta de fazer esse acompanhamento no dia a dia. Seria correto dizer que os pais eles querem mais da escola porque eles não têm tempo, né, como se tinha antes, essa loucura de trabalho, essas dificuldades do dia a dia, então eles esperam mais da escola, mas ao mesmo tempo essa relação de entrosamento entre a família e a escola não tem acontecido de maneira adequada ou de maneira eficiente, né? Não tem acontecido. Agora, os pais também precisam assumir as responsabilidades, né? Os pais e os familiares, ou seja, os responsáveis pelas crianças, pelos adolescentes. Eu me lembro quando meus filhos estavam na escola, acompanhar os filhos na escola é um terceiro turno, né, de trabalho. Porque a gente chega em casa, tem que acompanhar as tarefas de casa, ver o que eles estão aprendendo, ajudá-los. Isso leva tempo, a gente gasta um tempo. E às vezes a gente chega em casa cansado, mas tem que encarar aquela questão lá com os filhos. Então não é fácil. E isso não dá para o professor assumir. Tem alguns países no mundo que estão abolindo a lição de casa. Então essa é uma outra realidade, é uma possibilidade também, não mandar lição para casa. Então são situações para serem trabalhadas. Sem dúvida nenhuma, um dos grandes desafios hoje em dia é a relação escola-família. Ela precisa ser mais trabalhada, não é uma situação fácil, não. Quando é dia de reunião de pais, todo professor fica com frio na barriga.
Imagino. Vem polêmica por aí, né? Exatamente. Professora Marilena Rosalém conversando com a gente nessa edição do Novo Dia. Agora são 7 horas e 21 minutos. Professora Marilena Rosalém tem vários trabalhos publicados, inclusive livros, né? Eu estou aqui com o livro Ciências para Bebês, lançado em 2022. Ciências para Bebês, Possibilidades e Desafios, feito em conjunto com a Letícia Oliveira. Esse livro fala de educação para bebês, é isso? Exatamente. Como seria isso? É possível, logo cedo, começar a traçar aí Sim, é possível. Plano educacional para um bebê? De início parece um pouco assustador, né? Mas muitas das atividades que são feitas já na creche com as crianças de 1 ano, 1 ano e meio, às vezes, sem a professora saber, ela já está trabalhando questões relacionadas às ciências. E é isso que o livro mostra, que são questões relacionadas à natureza, questões que a professora realiza no dia a dia. São situações e atividades simples, o livro mostra inclusive fotos, atividades realizadas de forma muito simples, com materiais do dia a dia, e que muitas vezes as pessoas não têm a noção de que isso é ciências. Essa que é a questão. Então o livro vem mostrar esse novo olhar para as ciências na creche, com crianças que são até 2 anos de idade. É um livro bem interessante. A gente tem outros que foram lançados depois desse, mas eu acho que esse foi um tema bem polêmico quando ele surgiu. A Letícia é uma diretora de creche em São Paulo, e quando ela chegou com esse tema no mestrado, causou bastante polêmica, mas depois o pessoal foi se habituando e ficou um livro bem bonito, um trabalho muito bonito, interessante. É um trabalho que chama atenção pelo foco nos bebês, né? Sim. As pessoas elas não veem essa possibilidade de logo numa infância. Até porque hoje em dia, por exemplo, eu tenho alunas que são professoras de creche, e elas contam que crianças de 6, 8 meses, as mães chegam para pegar as crianças. Antes de dar um abraço na criança, elas já entregam o celular para a criança. Olha só. Então, as crianças, já a partir de alguns meses, antes de fazer 1 ano, já estão viciadas no celular. Então, a gente falando de ciências, o que a gente está dizendo? A gente está falando, deixa o celular de lado, vamos trabalhar com as mãos, vamos pegar as coisas, vamos misturar as coisas, vamos pegar na natureza. Então, é isso que o livro está mostrando, né? As possibilidades de se trabalhar essas questões e que envolve as ciências. Professora Marilena Rosalém, a senhora falou da questão, citou o celular, né? Tem muitas pessoas que criticam esse uso do celular, até mesmo por crianças já numa idade extremamente avançada, outras crianças começam a mexer com o celular logo cedo. É impressionante como se absorve aquele conhecimento de mexer na tela, né, de empurrar com o dedo, né? Às vezes tem poucos meses de vida e já sabe que é para mexer, que é para passar o dedo para o lado para poder abrir a tela, para poder... São percepções logo no início da vida que essas crianças estão tendo. Como é que se desenvolve uma educação hoje, apesar da gente saber que o celular hoje, através das pesquisas, pode trazer educação, conhecimento, conteúdo, né? Mas tem em alguma forma aí um momento que distorce isso um pouco com outras ações, com outros interesses? Como é que a família lida com isso, na sua opinião? Como é que deve ser encarada essa realidade? Esse é um tema também polêmico, né? Polêmico, e é um grande desafio. Para você ter uma ideia, quando eu fiz o meu mestrado e defendi em 91,
um dos destaques era quando uma escola de educação infantil tinha um computador na sala de aula e usava com as crianças. Veja só, isso lá em 91. 91, Então era quando... Era uma coisa nova. Era coisa nova e era quando usava. Hoje, o que a gente está vendo? A gente está vendo um caminho inverso. O destaque é quando não se usa. É quando eles usam os cadernos, usam os livros. Então, a gente tem visto escolas em países super desenvolvidos, como a Suécia, que as crianças só estão pegando em livros, ou estão pegando em livros pela primeira vez, e estão deixando os iPads de lado, porque eles só trabalhavam com iPads. Então, esses extremos são muito ruins. A gente precisa ter um equilíbrio. Agora, a Associação de Pediatras, de uma forma geral, internacional, tem indicado que as crianças só usem celular e aparelhos eletrônicos a partir de 8, 10 anos de idade. Porque antes disso é prejudicial em vários sentidos. Eu não tenho filho pequeno hoje em dia. Se eu tivesse, seria um problema. Porque as crianças querem, né, celular. Então, eu tenho amigos que têm crianças em casa e dizem que é um problema segurar a criança para não pegar no celular. Então, pensando assim, como mãe, né? Então, é difícil. E na escola, a gente teve, há umas semanas atrás, um encontro com os professores e tivemos um debate sobre isso, porque algumas escolas estão proibindo o uso do celular na sala de aula. Então, a criança vai com o celular e deixa ele guardado na sala da coordenação pedagógica. Então, existem várias questões sobre isso. Para o professor usar, ele tem que justificar um uso pedagógico dentro da sala de aula. Então, cada escola está, assim, procurando uma forma de como usar o celular dentro da sala de aula. Não se tem um padrão, não se tem uma definição para isso. É uma busca constante para a questão do celular e do computador. Tem muitos benefícios, mas também tem muitos malefícios. Então tem que ter um equilíbrio a respeito disso. Esse equilíbrio que é o segredo, né? É o segredo. É o grande segredo. Às 7 horas mais 28 minutinhos, abraçando aqui a nossa amiga Silvana. A Silvana mandando aqui o seu recado. Bom dia, Alexandre. Bom dia, professora. Eu e minha mãe tomando café e ouvindo vocês. Fiquei um pouco sumida cuidando da minha mãe, que estava doente, e da minha cachorrinha também. Mas agora, graças a Deus, estamos todas bem. Um final de semana abençoado para vocês. Para você também, Silvana. Manda um beijão para sua mãe. É uma alegria sempre receber aqui a sua mensagem. Você sempre tomando café com a mamãe, ouvindo o rádio. Família linda. Muita saúde e muita paz para vocês. Abraçando meu amigo Adalto. Bom dia, Néder. Boa sexta-feira. Abraço também para a professora Rosalém. Talvez ela não se lembre de mim, mas fomos da época da Unimep, fui motorista da reitoria, ela é uma pessoa muito simpática, um abraço, escreve aqui o Adalto Silva. Lembro dele, sim. Lembra do Adalto? Oh, com certeza. Muito bem, um abração para você, viu, Adalto? Abraço, Adalto. Adalto sempre ligadinho com a gente, uma história bonita, o nosso Adalto. Abraço também para o amigo Donizete, que está sempre ligadinho, direto lá da cidade de Rio Claro, da linda Rio Claro, o nosso Donizete, sempre ligado. Um grande abraço a você. Eu sou rio-clarense. Você é rio-clarense, professora? Nasci em Rio Claro. Ah, é? É. Poxa vida. E quando me casei, vim morar aqui. Poxa vida, olha só, olha só. Rio Claro, uma bela cidade, né? Sim, Uma sem cidade dúvida. muito bonita. Cidade azul. Cidade azul, uma cidade bem estruturadinha, uma cidade bacana. Parabéns aos rio-clarenses. Quando que é aniversário de Rio Claro? 24 de junho. 24 de junho. Muito bem. Quem é de Rio Claro também é o nosso Mário Luiz, né, meu caro Valtinho? Cidadão rio-clarense também. Hoje mais piracicabano do que nunca, do que muitos piracicabanos, mas nasceu em Rio Claro, fez história também lá em Rio Claro, o nosso Mário Luiz. Fabiano Reis, mandando seu alô aqui pra gente. Bom dia. No Brasil parece... como é que é? No Brasil parece que quando o pior está melhor. Infelizmente, a divisão política está aparecendo entre ambas as partes. Até as emissoras estão brigando entre si.
por notícias, às vezes, que não condizem com o que está acontecendo naquele momento. É triste, mas o momento é de união. É triste, que amanhã seja melhor que ontem, e ontem aprendemos para o amanhã, tá certo? Tá aí o nosso Fabiano Reis. Momento de divisão, de polarização, terrível, né? Terrível. Muitas informações desencontradas, mas enfim, é a vida. O Fabiano nos manda também aqui uma matéria falando que o número de radares vai aumentar de 28 para 50. Ontem a gente estava vendo aqui os locais onde teremos os novos radares. Nós vamos falar melhor sobre isso durante a semana, mas realmente há algumas observações a serem feitas que nós vamos fazer durante a semana, né? Os piracicabanos estão realmente aterrorizados com essa imensidão de radares que passarão agora a fazer parte de uma vigilância extremamente exagerada e uma questão aí de multas, imensas multas que serão aplicadas, tudo isso gerando aí uma preocupação excessiva. Parece que as pessoas estão andando na... A gente está falando em radar, fala de trânsito, então a gente aproveita para usar a seguinte expressão: parece que as pessoas estão na contramão da história quando está se falando em administração pública aqui na cidade de Piracicaba. Estamos na contramão da história. Que tristeza, meu Deus do céu, que tristeza. Minha amiga Luzia Adorno, grande abraço para você, para toda a família. Jesus é maravilhoso, a Ele nossa gratidão. Amém, Luzia. Grande abraço para você, minha amiga. Ana Eva Gaviola, direto da Vila Industrial, nos trazendo sempre seu abraço. E a minha amiga Luísa Alves, também o Toninho Correia Alves, lá na cidade de Charqueada, na audiência sempre aqui do nosso Novo Dia da Educadora. Tem uma pergunta aqui da Ana Elisa para a professora Marilena Rosalém. Ela pergunta: como é que a família pode preparar melhor uma criança para os desafios da sociedade? Pergunta aqui da Maria Elisa, professora. Os desafios da sociedade. Complicada essa pergunta. São muitos os desafios, né? Você preparar uma criança para a vida não é fácil não, né? Acho que sempre falar a verdade, não poupar do que acontece de fato, né, na sociedade, fazer estágio quando possível, acompanhar o que acontece na escola. Acho que dar todo o acompanhamento, isso é fundamental. Uma coisa que a gente sempre fez com nossos filhos foi essa questão de estágio. Possível nas férias, vai fazer estágio, não fica parado. Vai fazer alguma coisa. Trabalho voluntário. Trabalho voluntário acho que é uma coisa ótima, que sempre aprende. Fortalece o caráter, né? Enobrece a pessoa. Se tiver oportunidade, acho que a questão de escotismo, acho que traz boas oportunidades, se aprende muita coisa. Tem muito trabalho voluntário também em igrejas, que também podem ajudar para a sociedade. Enfim, eu acho que trabalho voluntário, essas outras ações que acontecem na sociedade, elas ajudam a criança, o adolescente, a entender como que funciona na sociedade, a relação, né, entre as pessoas, o trabalho. Acho que isso colabora. Só a escola não resolve. Claro, não preenche, né? Não preenche. Não preenche. É preciso um compartilhamento de conhecimentos, né? Eu me lembro que quando eu fiz química, a melhor aluna que tinha na turma, que só tirava 10, teve muita dificuldade para arrumar emprego. Diferente de outros, assim, que tinham notas médias e que conseguiram emprego rapidinho. Porque não é isso que resolve. Não porque é isso ela era que uma manda. menina muito fechada, que não interagia com ninguém. Então não é nota que resolve. Se você tem uma boa inteligência, mas se você não sabe interagir, né, com a sociedade, você fica numa bolha de vidro, né? numa redoma de vidro. Não numa bolha de vidro, numa redoma de vidro, e não consegue. É algo importante a ser observado pelos pais, né? Nós temos aqui várias pessoas, o João Carlos,
a Maria Antônia, também o Pedro Augusto. São perguntas mais ou menos idênticas com relação a um ponto que eu ia também te perguntar, que é a questão do bullying, né? Que passou a ser eu acho que uma realidade sombria na educação, principalmente na educação de crianças e adolescentes, né, professora? Como é que se enfrenta isso nos dias atuais? Algo que está estabelecido aí como, eu acho que uma coisa notória, né? Não tem como fazer uma avaliação tênue de uma situação de bullying, de uma incidência tão grande desses casos, né? O bullying é um enfrentamento diário nas escolas para professores e para gestão. Quase todo dia tem-se situações de bullying e os professores têm que lidar com eles. Ontem a gente estava conversando, era uma professora que mora em Parintins, da Universidade Estadual do Amazonas, e lá tem muita gente que é descendente de indígena, então tem muito bullying por conta disso também. Aqui na nossa região tem menos por conta de indígena, mas em São Paulo tem muito bullying por conta de etnias. Agora, na região do Brás, tem muito boliviano, venezuelano, então isso tem causado bullying também por conta dessas pessoas. E isso é mais um desafio para os professores, porque os professores não recebem informação para lidar com essas situações no dia a dia, na sala de aula. E as famílias também não, né? As famílias não foram criadas, educadas para isso. E agora a gente tem que trabalhar com essas situações, né? Nós não convivemos no passado com outras nacionalidades, e agora essas nacionalidades estão aí. Então, nós estamos vivendo uma situação que outros países já viveram antes. Então, aquele pessoal, eu estou citando o Brás porque é uma situação que eu vivencio lá na universidade. As pessoas entendem que esses estrangeiros estão tirando o trabalho deles, dos brasileiros. Então, eles não gostam deles. Então, eles passam isso para os filhos. Daí, os filhos vão para a escola e fazem bullying com as crianças. Devolvem o ódio nas crianças. Exato. Você percebe que é uma questão que é da sociedade, que vem da família, que passa para as crianças, né, que vai para a escola. E é sempre assim. É da sociedade para a escola. É da família para a escola. Então, se fala, como que eu vou tratar isso? É difícil, como que eu vou tratar na escola? Tá fora da escola, tá fora da escola. Né? É uma coisa que é estrutural, é difícil, né? É como o racismo, é muito difícil. A gente tem várias propostas antirracistas, a gente procura trabalhar isso, faz propostas, faz formações, mas e sempre no sentido e na esperança de que a criança e o adolescente leve isso para casa, para que se trate isso em casa também e na sociedade. Porque está lá em casa, né? Está na sociedade também o problema. Então é um trabalho de formiguinha. E a senhora pega um ponto importantíssimo que a gente às vezes não se toca, né, dessa relevância, que são aquelas rivalidades de trabalho, de economia que se tem na vida dos adultos, que se reflete na educação das crianças, e elas vão para a escola, vem o filho daquele senhor que é rival do pai no trabalho. Exato. E ali começa o conflito, ali se estabelece um conflito, aí pode entrar a questão da etnia, né? Da questão social, da renda, enfim, várias outras questões. Racismo ainda é forte também dentro das redes escolares? É forte, infelizmente. Também fruto de ensinamento errado do pai e da mãe, né? Porque o Mandela dizia que ninguém nasce racista, né? As pessoas são racistas porque aprendem a ser. Então, se você ensinar uma criança a não ser racista, ela vai aprender a amar as pessoas de maneira geral, não vai ter aquele ódio por dentro. Eu acho que é um pensamento que devia vigorar, né? Você ensinar a criança desde cedo
a enxergar todos de uma maneira igualitária. A gente tem tempinho, posso citar um exemplo Pode, aqui? por favor. Meus filhos estudaram no Colégio Piracicabano, Uhum. né? E você conhece, Colégio Piracicabano sempre teve a filosofia da igualdade, né, Sim. dentro dele. Então, lá tinham os filhos dos funcionários, então a gente tinha pessoas de todas as classes sociais, tinham crianças com deficiências mentais, então tinham crianças com síndrome de Down, autista. Meus filhos conviveram com todas essas crianças, com crianças negras, nunca tiveram problema nenhum. Uhum. Então, em várias situações, aniversários, todos eram amigos. E teve situação que uma menina que era da classe do meu filho, que tinha síndrome de Down, ela se candidatou para ser representante de classe. E daí a gente perguntou assim para ele, ela tem condição para ser representante de classe? Daí ele parou, pensou um pouco. A gente falou assim, o que precisa para ser representante de classe? Daí ele foi respondendo, né, as questões, tal. Ele estava no 2º ano. Daí depois que ele respondeu, a gente falou assim, e ela tem essas condições? Ele falou, não. Daí ele pensou de novo e falou assim, mas vou votar nela assim mesmo. Então, era uma convivência muito interessante que se tinha lá. Ela não sabia ler nem escrever. E, às vezes, as crianças ajudavam sem a professora pedir. E teve um dia que a gente estava almoçando e daí o meu marido perguntou assim para ele, Rafa, você tem lição de casa? Ele falou assim, não, pai, não... na verdade, pai, é assim, eu não tenho lição de casa, mas eu tenho lição para fazer. Daí meu marido falou, como que é isso? Ele falou assim, é que ninguém tem lição de casa, mas eu me atrasei na tarefa lá da aula, então eu vou ter lição. Como você não conseguiu fazer o que era para fazer na sala de aula? Daí ele disse assim, é que eu fui ajudar a menina lá, né? Não vou falar o nome. Mas por quê? A professora pediu? Não, pai, não precisa pedir, a gente sabe que ela precisa de ajuda. Então... a consciência, né? Tinha uma coisa consciência. Tinha uma consciência de que precisava ajudar. Aquilo já era assim, espontâneo, né? De todos eles. Era uma coisa muito boa. Por isso que hoje eu sinto muito o que está acontecendo com as escolas metodistas, né? Próximo da falência, porque eram e né? Algumas escolas ainda estão funcionando, fantásticas em termos de filosofia e de pedagogia que eles trabalhavam e trabalham ainda, né? As que ainda estão funcionando. Mas isso é muito difícil de ser trabalhado, né? De acontecer. E não são poucas escolas que conseguem trabalhar dessa forma. É verdade. A Unimep... A gente ama a Unimep, né? Eu fiz colégio Piracicabano e fiz faculdade na Unimep. Eu fico triste com essa situação, esse desfecho, né? E a gente espera que isso um dia possa ser revertido. É difícil, mas a esperança é grande pelo carinho, pelo amor que a gente tem por aquela história toda, né? A Unimep era muito mais do que uma universidade, né? A Unimep sempre representou ali um alicerce de força de caráter, de estrutura de consciência, né? Política, de ética. De política. Isso é muito importante. Professora, nós vamos trazer aqui o nosso Walter Martins, que tem as informações também da polícia, dando uma rápida interrompida aqui na nossa conversa para atualização dos assuntos policiais com o nosso Walter Martins. O Valtinho está sempre em cima da notícia aqui com os fatos atualizados. Os últimos dias têm sido dias difíceis para nós aqui de Piracicaba, da região metropolitana. Assuntos atualizados hoje, né, Walter? Bom dia. Bom dia, Néder. Bom dia, ouvintes da Educadora. Tivemos alguns casos aqui da polícia, né? Tivemos o caso da Polícia Ambiental, que multou 2 homens suspeitos de terem ateado fogo em uma área de vegetação entre Piracicaba e Anhembi.
O caso foi registrado aqui em Piracicaba e foi informado pela Polícia Militar. E de acordo com o boletim de ocorrência, eles foram multados em R$ 157.000 por uso de fogo em área agropastório. A professora acho que pode falar essa palavra, agropastório. Eu nunca ouvi essa palavra. Eu também não conheço. Então, e danificar a vegetação nativa, né? Perfeito. De acordo com o registro policial, 2 multas foram emitidas. No primeiro caso, o valor da penalidade foi de R$ 130.000. A área queimada foi de 130 hectares. Já o segundo caso, o valor da multa foi de R$ 27.100, sendo que o fogo se alastrou por uma área de 12.700 hectares e danificou ao menos 32 árvores nativas da região. A fiscalização faz parte da Operação Impacto, a Operação Corta Fogo, que tem como objetivo identificar queimadas e coibir o uso de fogo para o desmatamento da vegetação, principalmente nessa época de estiagem, Néder. Tivemos também uma operação da Polícia Civil, Ministério Público e também a Polícia Militar, aqui na cidade de Piracicaba, onde a queixa seria que sobre a exploração de jogos de azar tenha sido motivado o assassinato de Felipe Roberto Casale, ocorrido no último dia 15 de março na rua Doutor Edgar Conceição, no bairro Paulista. A informação é do promotor de justiça Aloísio Maciel Neto, né? E na manhã de ontem, né, o Ministério Público deflagrou a operação Jogo da Vida, que resultou na prisão de 3 pessoas. Das apreensões realizadas foram contabilizadas 2 armas, 172 munições, 6 acessórios de arma de fogo, R$ 310.000 e cerca de R$ 492.000 em cheques, 5 máquinas caça-níquel, 36 placas de computadores, 215 aparelhos celulares sem procedência, 2 bolsas com dezenas de chaves de máquinas caça-níquel, planilhas e diversas anotações da organização criminosa. Eu vi algumas imagens sobre essa operação, né? Tinha até um fundo falso numa residência onde era escondido o dinheiro, a arma e também outros produtos aí provenientes do crime. Criatividade do crime, né? Criatividade. Eles são inventivos. São inventivos. E foram 3 pessoas presas, né, Nebra? Mas eu acho que não termina por aí não, viu? Eu acho que vai ter mais investigações, vai ter novidades nesses casos aí. E mandar também um abraço para o nosso amigo Zé Madonna, que está aqui nos estúdios. Querido Zé Madonna, figura querida Zé Madonna. Zé Madonna, senta aqui que você vai dar um bom dia aqui para mim, Zé Madonna. Estou conversando bastante com você. Zé Madonna, querido. Família tá bem, tá tudo jóia. Como é que Tudo tá? jóia. Idico. Jóia. Dico tá lá. Tá lá? Trabalhando um pouco. Fala aqui com a gente. O querido Zé Madonna. O Zé Madonna mora numa das regiões mais bonitas de Piracicaba, que é o nosso querido Pessotinho. Pessotinho é coisa linda, hein? É bom. Você sabe que quando eu vejo lá aqueles filmes antigos do Zorro, que ele está no cavalo naquela colina, aquela vegetação, eu parece que é o Pessotinho. Porque é aquela coisa linda, aquela vegetação, aquela serra, aquela coisa bonita. Não tem lugar mais bonito do que a nossa zona rural, viu? Não tem. Não tem. Você é longe pra quê? Exatamente. Se é para ir longe, vai na zona rural, aqui que é uma viagem, né? Eu não saio de lá. Tá certo. Mais informações aí, meu caro Walter? Por enquanto as informações policiais foram essas, né? O que mais chamou atenção aí na tarde de ontem foi essa dos 3 presos aí acusados do assassinato do empresário aqui no bairro Paulista. Legal. 7h50, um abraço para o nosso querido professor, doutor, o nosso querido Edson Godoy, advogado piracicabano, querido amigo, sempre ligadinho aqui na Educadora, que ontem, sabe o que aconteceu ontem, meu caro Walter Martins? Prepara o parabéns a você aí, prepara o parabéns a você. O Edson Godoy fez ontem aniversário e a gente deixou passar batido, mas hoje não tem, Edson, hoje a gente lembra.
Parabéns, meu querido amigo, professor Edson Godoy, nosso querido amigo, advogado, pessoa querida da cidade de Piracicaba. Mais um ano de vida, muitas felicidades, muita paz. Que você continue sendo essa pessoa iluminada, que ajuda tanto as pessoas, que traz tanta alegria para as famílias, sempre com boas orientações, sempre com bons trabalhos. Parabéns, Edson Godoy, um abraço fraterno de toda a equipe educadora para você, meu querido amigo. 7h51, professora Marilena Rosalém, conosco nessa edição do nosso Novo Dia, falando de educação. Fomos aqui hoje agraciados com essas orientações, esses ensinamentos. Nós temos aqui o João Carteiro nos trazendo aqui o seguinte comentário. O Salesiano Dom Bosco era uma mistura de ser humano, de infância, de amizade e de uma amizade sadia e até os dias de hoje, realmente, né? A gente tem aí um trabalho lá do Colégio Salesiano Dom Bosco sempre destacado, né? E nós temos aqui a participação de mais um ouvinte. Deixa eu ver quem que está mandando a mensagem. É o nosso querido amigo Fabinho. O Fabinho escreve assim: bom dia, Néder e professora. A respeito de novos radares, a minha opinião, sou motorista profissional há 31 anos, eu já cometi algumas infrações de trânsito, mas se não queremos levar multa, é só respeitar as leis de trânsito, não cometer nenhuma infração, que tudo irá bem. Agora, se ver infração que não foi cometida, aí a questão é de polícia, pois a indústria da multa existe. Abraços do Fábio. Realmente é preocupante isso, Fábio, você tem toda a razão. Nós vamos voltar a falar muito desse assunto na próxima semana. Professora Marilena, eu quero mais uma vez aqui agradecer a sua presença aqui com a gente e te pedir para falar um pouco sobre esse trabalho que é o trabalho que a senhora foi uma das idealizadoras da rede Movimentos Docentes, né? Como é que funciona a rede Movimentos Docentes? Esse trabalho começou na época da pandemia, porque a gente tinha um grupo de estudo e pesquisa que funcionava no presencial. E com a pandemia a gente não podia se reunir presencialmente, então a gente começou a se reunir no online. E então a gente começou a fazer encontros semanais, daí a gente teve a ideia de fazer um congresso, e esse congresso passou a ser anual e passou a ser internacional. O ano passado nós tivemos 27 mil inscritos de 20 países e de todos os estados brasileiros. Atualmente a gente tem 3 programas por semana, então a gente reúne normalmente 200 pessoas em cada um desses programas. São professores, estudantes de pós-graduação que participam. E a gente sempre discute temas relacionados à educação, a práticas do dia a dia, das escolas. E o nosso objetivo é fornecer, ao mesmo tempo, uma formação e também dar oportunidade das pessoas divulgarem as práticas pedagógicas que eles realizam. Então, no congresso, eles podem enviar resumos e trabalhos daquilo que eles produzem, né? Então, os estudantes podem enviar as pesquisas deles e os professores podem enviar relato de experiências do que eles realizam na escola. Isso é importante para dar visibilidade do que a gente faz de bom, porque o que acontece de ruim na escola é sempre falado, né, pela mídia, mas o que a gente faz de bom é muito pouco falado. Então a gente tem feito esse trabalho proativo e de agenda positiva de falar sempre o que a gente faz de bom e não valorizar aquilo que acontece de ruim, digamos assim, né? Então, a gente tem uma agenda positiva nesse sentido, de valorizar o trabalho que os professores fazem nas escolas. Perfeito, muito legal.
E o trabalho como coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisa dos Movimentos Docentes, coordenadora do Observatório Educação e Sustentabilidade da Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo. É um trabalho bastante ativo seu, Sim. Diariamente é uma luta, né, professor? Sim, sem dúvida. O Observatório foi o primeiro aqui do Brasil de educação e sustentabilidade. É uma área muito importante. A gente tem trabalhado bastante com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que é uma proposta da ONU para todos os países. São 17 objetivos para serem alcançados até 2030. Então, a gente trabalha na universidade com os alunos e também projetos nas escolas para que eles possam levar isso para todas as escolas. Um dos objetivos é o objetivo 13, que é com relação às mudanças climáticas. E a gente viu isso agora no Rio Grande do Sul. A gente já tem feito esse trabalho há 2, 3 anos. E a gente está vendo agora a importância disso. A gente já tinha visto anteriormente em várias outras situações, né? Mas agora no Rio Grande do Sul ficou muito forte a importância de tratarmos desse assunto, né? E com os estudantes também, para que eles tenham consciência disso que está acontecendo. Então, esse trabalho, dia após dia, tem tido mais relevância. Recentemente, nós lançamos um livro que já está disponível, o e-book, no digital, né? E logo a gente vai fazer o lançamento no impresso, que tem capítulos dos estudantes, inclusive, e também um trabalho que a gente fez, um levantamento sobre a cidade de Diadema, das escolas públicas, estaduais e em breve das municipais. Então é um trabalho assim bem grande, envolvendo vários alunos lá da universidade. Perfeito. Professora Marilena Rosalém, muito obrigado pela sua presença. Fica o convite para sua volta em breve aqui para a gente falar mais de educação, falarmos mais a respeito desses assuntos que são extremamente relevantes aqui na vida de todos nós. Será um prazer. Lutadores e lutadoras brasileiros e brasileiras que estamos aí numa luta danada, né? Educação é tudo, né, professora? A educação transforma a vida das pessoas. Com certeza. Um grande abraço, prazer em vê-la aqui, viu? Até a próxima. Até. Obrigado, professora Marilena Rosalém. Deixa eu dar um alô. Olha ele aqui, olha o Zé Madonna. Alô, Zé, abraço para o meu amigo Zé Madonna. E você também. Um grande abraço, viu, Zé? Prazer em tê-lo aqui com a gente. Nós vamos tomar um café agora. Obrigado ao nosso Walter Martins. Está chegando o Mário Luiz com as informações do Alô Bom Dia, dando sequência a toda a programação educadora nesta sexta-feira, dia 10 de maio. Fiquem com Deus, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Vamos ajudar Rio Grande do Sul, vamos fazer as doações, vários pontos espalhados pela cidade de Piracicaba. Não importa quem está fazendo a arrecadação, o que importa é que a sua doação chegue até o povo do Rio Grande do Sul, que precisa muito do nosso calor humano, da nossa solidariedade. Fiquem com Deus, bom final de semana, valeu!